Você já parou para pensar? Quem realmente controla a sua mente? Será que é você mesmo, com suas próprias decisões e vontades? Ou será que existe algo mais, algo invisível, sorrateiro, que se esconde nos cantos escuros dos seus pensamentos e se alimenta do seu medo, da sua dúvida e da sua preguiça? Napoleon Hill, o lendário autor de Quem Pensa Enriquece, um homem que dedicou a vida a decifrar os segredos do sucesso, decidiu fazer a pergunta que quase ninguém tinha coragem de fazer. Ele pensou: se existe um poder do bem, uma força que nos impulsiona para a grandeza, será que também existe um poder do mal dentro da mente humana? E foi dessa busca corajosa que nasceu uma das conversas mais polêmicas, chocantes e reveladoras da história da literatura de desenvolvimento pessoal. Um livro tão poderoso que ficou escondido por mais de 70 anos. Uma entrevista com o próprio diabo. Agora, esqueça a imagem que você tem na cabeça. Hill descreve esse encontro não com uma criatura de chifres e rabo pontudo, mas com uma energia, uma força mental que habita os pensamentos das pessoas fracas, indecisas e medrosas. E logo no início da conversa, essa força revela algo absolutamente chocante. Com uma voz que ecoa a mais pura arrogância, ele diz: eu domino 98% das mentes humanas. E sabe como eu faço isso? É simples. Eu assumo o controle no exato momento em que as pessoas param de pensar por si mesmas. Essa revelação muda completamente o jogo. Ela nos mostra que o verdadeiro campo de batalha pela sua felicidade, pela sua prosperidade e pela sua paz não está lá fora, no mundo, nos outros ou nas circunstâncias. O verdadeiro campo de batalha está aqui dentro, na sua mente. É nesse espaço silencioso que a guerra é travada todos os dias. E é lá que se decide quem realmente comanda a sua vida. Você ou o medo. Para explicar como ele consegue manter um controle tão vasto, o diabo introduz um conceito que é a chave para entendermos por que tantas pessoas vivem vidas que não desejam. Ele chama isso de vagabundagem mental. Pense nisso. O que é um vagabundo? Alguém que anda sem rumo, sem direção, sem um destino certo. A vagabundagem mental é exatamente isso, só que aplicada aos seus pensamentos. É o ato de viver sem um propósito claro, sem uma direção definida, sem ter o mínimo de domínio sobre a própria mente. A força negativa explica: quando uma pessoa não usa a sua mente para pensar, ela cria um vácuo. E eu, com prazer, preencho esse vácuo com os meus próprios pensamentos. Quando uma pessoa não pensa por si mesma, eu penso por ela. Nesse momento, Hill percebe a terrível verdade. Milhões, talvez bilhões de pessoas vivem exatamente assim. Elas vivem no piloto automático. Acordam, vão para um trabalho que não gostam, reclamam da vida, chegam em casa, se distraem com coisas sem importância, dormem e repetem tudo no dia seguinte. Elas não têm metas que as incendeiam, não têm foco, não têm uma intenção real por trás de suas ações. Elas são simplesmente empurradas pela vida. É como estar em um rio caudaloso. Quem não pega os remos e escolhe a direção, é simplesmente levado pela correnteza. E essa correnteza, segundo o diabo, é feita de medo, indecisão, dúvida e uma rotina vazia que suga a sua energia vital dia após dia. A vagabundagem mental é a porta de entrada. É a permissão que você, inconscientemente, dá para que essa força negativa tome as rédeas da sua vida. Intrigado e ao mesmo tempo assustado, Napoleon Hill o desafia. Certo, mas como exatamente você mantém essas pessoas sob controle? Quais são as suas ferramentas? E então, o diabo, sem hesitar, revela as suas 7 armas mais letais, as correntes invisíveis que ele usa para escravizar a humanidade. Preste muita atenção, porque você provavelmente vai reconhecer algumas delas na sua própria vida. A primeira é o medo da pobreza. Não é apenas o medo de não ter dinheiro, mas o medo que te paralisa, que te faz aceitar um emprego ruim, que te impede de arriscar e que mata os seus maiores sonhos antes mesmo que eles nasçam. A segunda é o medo da crítica, o medo do que os outros vão pensar ou dizer. Esse medo te transforma em uma cópia, te faz buscar aprovação constante e te impede de ser autêntico, de expressar quem você realmente é. A terceira arma é o medo da doença. Uma preocupação excessiva com a saúde que gera ansiedade, estresse, e que, ironicamente, enfraquece o corpo e a mente, abrindo portas para a própria doença que se teme. A quarta é o medo da perda do amor. O pavor de ser abandonado por alguém, que causa ciúmes, possessividade e uma dependência emocional doentia, tirando a sua capacidade de amar de forma livre e saudável. A quinta é o medo da velhice.
O medo de perder a juventude, a força e a relevância. Esse medo te impede de viver e aproveitar o presente, porque você está sempre lamentando o tempo que passou ou temendo o que virá. A sexta arma é o medo da morte. O medo do fim, do desconhecido, que rouba a sua coragem de viver plenamente e de arriscar, porque afinal, se a vida é finita, por que não vivê-la com intensidade? E por fim, a sétima e talvez a mais comum de todas, o medo do fracasso, o medo de tentar e não conseguir. Esse é o medo que impede a maioria das pessoas de sequer começar. É o assassino de ideias, de projetos e de potenciais. Esses 7 medos, segundo Hill, são as correntes invisíveis que nos mantêm presos. Cada vez que você pensa, isso não vai dar certo, eu não tenho tempo, eu não nasci com sorte, é tarde demais para mim. Você não está apenas pensando, você está, na verdade, alimentando o inimigo interno. Você está fortalecendo as grades da sua própria prisão mental. Mas, e essa é a parte mais importante de todas, há uma saída. Existe uma chave capaz de quebrar todas essas correntes, e quem revela essa chave é o próprio diabo. Com uma fúria mal disfarçada, ele admite a sua única e grande fraqueza. Ele confessa: eu não posso, de forma alguma, controlar alguém que tem um propósito definido, uma mente disciplinada e fé em si mesmo. Eu não tenho poder sobre quem pensa por conta própria. Essa, meu amigo, minha amiga, é a chave da sua libertação. É o antídoto contra todo o veneno do medo e da dúvida. A pessoa que sabe exatamente o que quer da vida, que define um propósito claro e ardente. A pessoa que acredita no seu poder interior, na sua capacidade de criar a própria realidade. E, crucialmente, a pessoa que age todos os dias com intenção, que disciplina seus pensamentos e foca sua energia naquilo que deseja. Essa pessoa torna-se completamente inacessível às forças negativas. Ela se torna a prova de medo. Ela se torna o mestre de sua própria mente. Então pare por um instante e pense com total honestidade. Neste exato momento você está controlando seus pensamentos ou são eles que estão controlando você? Você está vivendo uma vida com propósito, remando na direção dos seus sonhos? Ou está apenas reagindo ao que o mundo e as circunstâncias te oferecem, sendo levado pela correnteza? Napoleon Hill nos deixou um alerta atemporal, uma verdade que ecoa através das décadas. A mente humana é o único território sobre o qual você, e somente você, tem controle absoluto e total. A escolha é sua, e quem domina a própria mente, quem aprende a pensar por si mesmo, a definir seu propósito e a agir com fé, essa pessoa torna-se, como diz o título do livro, mais forte que o diabo. Porque o primeiro e mais importante passo para a prosperidade, para a felicidade e para qualquer tipo de riqueza não é o dinheiro, não são os contatos, não é a sorte. O primeiro passo é libertar-se da escravidão mental. Porque uma mente livre, meu amigo, é capaz de criar qualquer riqueza, qualquer realidade que desejar. A chave está com você. Use-a. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem ressoou com você, se te fez pensar, deixe o seu like para que ela chegue a mais pessoas e se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de crescimento juntos. Até a próxima. Imagine possuir uma mente tão poderosa que nada nem ninguém pudesse te desviar do seu caminho. Uma mente focada, disciplinada e dirigida por um propósito definido. Napoleon Hill descobriu que essa é a arma secreta dos 2% que o diabo não consegue controlar. E hoje você vai entender como dominar o poder mais importante do universo, a sua própria mente. Hill revela uma lei que governa todos os hábitos humanos, a lei do ritmo hipnótico. Ela diz que tudo o que é repetido se torna permanente. Se você repete pensamentos de medo, dúvida e preguiça todos os dias, eles se transformam em padrões mentais, em hábitos automáticos que te prendem. Mas a boa notícia é que o mesmo acontece com a fé, a coragem e o foco. O diabo não cria o mal. Ele apenas reforça aquilo que você já está repetindo. Se você reclama, ele amplia o problema. Se você se concentra na gratidão, ele perde o controle. A sua mente é como um megafone, ela amplifica aquilo em que você foca. Tudo o que é constante na sua mente se transforma no seu destino. Você se torna aquilo que pensa, sente e repete. Então, como podemos tomar o controle desse ritmo? Hill compara a mente humana a um jardim sagrado. Imagine isso, um pedaço de terra fértil que é só seu. Se você planta boas sementes, ideias de prosperidade, fé e ação, colherá abundância, frutos maravilhosos. Mas, se deixar o solo abandonado, sem cuidados, as ervas daninhas crescem por conta própria. Essas ervas são os pensamentos automáticos, o pessimismo, a procrastinação, a voz da dúvida que sussurra no seu ouvido.
A maioria das pessoas nunca percebe que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas sim nas ervas daninhas que elas mesmas alimentam, todos os dias, dentro do seu jardim mental. Por isso, a vigilância mental é o dever mais importante de um ser humano. É sua responsabilidade proteger seu jardim. Porque o que você permite morar na sua mente define, inevitavelmente, o que você atrai para a sua vida. E qual é a ferramenta mais poderosa para proteger esse jardim e direcionar sua energia? O diabo, na sua conversa com Hill, confessa: não tenho poder sobre quem possui um propósito definido. Essa é a verdade central do livro. Ter um propósito definido é ser invencível. É acordar todos os dias sabendo exatamente para onde está indo. É agir com intenção, e não ser levado pelo impulso ou pela opinião alheia. Pessoas sem propósito são como navios à deriva no oceano, entregues à sorte. O vento muda, e elas mudam de direção junto com ele. Mas quem tem um propósito claro usa qualquer vento a seu favor, ajusta as velas e continua navegando rumo ao seu destino. Hill diz que o propósito é o antídoto universal contra o medo. Quando você sabe o que quer, o medo perde a sua força, a dúvida se dissipa e a sua mente entra em sintonia com as oportunidades que antes você nem enxergava. Mas por que é tão difícil para a maioria das pessoas desenvolver esse propósito e pensar por si mesmas? Hill aponta para dois pilares que, segundo ele, muitas vezes aprisionam as mentes humanas: a educação tradicional e a religião dogmática. A escola, com frequência, ensina o que pensar, mas não como pensar. Ela nos dá informações, mas não nos ensina a questionar, a criar, a raciocinar de forma independente. A religião, quando baseada no medo, ensina o que temer, mas não como se libertar e encontrar o poder divino dentro de si. E o resultado? Milhões de mentes obedientes, mas sem consciência do seu próprio poder. Pessoas que acreditam em tudo que lhes é dito, menos em si mesmas. Hill propõe uma nova educação. Uma que ensine o poder do pensamento livre, o valor da autodisciplina e o exercício de uma fé racional, baseada na sua própria experiência e convicção. Pensar por conta própria é, talvez, o maior ato de coragem espiritual que existe. E é nesse ponto que a virada de chave acontece. O próprio diabo admite: quando um homem decide pensar por si mesmo, ele escapa do meu domínio. E esse é o momento em que você se torna mais forte que o diabo. É quando você para de ser manipulado pelo medo, pela opinião dos outros, pelo barulho do mundo, e passa a criar conscientemente a sua própria realidade. Uma mente controlada, guiada por um propósito definido, é como um raio laser. Ela concentra toda a sua energia em um único ponto e é capaz de cortar qualquer obstáculo que apareça no caminho. Nada, absolutamente nada, resiste a uma pessoa que sabe o que quer e acredita no seu poder interior para alcançar. No final, Napoleon Hill nos deixa um lembrete poderoso. O homem que domina a sua mente é senhor do seu destino. A grande pergunta que fica é: você está criando os seus pensamentos ou apenas repetindo aqueles que o mundo e as circunstâncias colocam em você? A prosperidade, a felicidade, a realização, tudo começa quando você escolhe pensar conscientemente. Quando você transforma o seu propósito em um hábito, e esse hábito se torna o seu destino. Porque, no fim das contas, quem domina a própria mente domina o universo. Pense por si mesmo, defina o seu propósito, e qualquer força contrária fugirá de você. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te inspirou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima! O que é ser realmente livre? A liberdade que o mundo oferece é frágil, feita de aparências. Mas a liberdade que Napoleon Hill nos revela é a conquista da mente sobre o medo. Hill aprendeu que o verdadeiro inferno não está em outro lugar, está dentro da mente dominada pela dúvida. E o verdadeiro céu não é um lugar, mas um estado de consciência. Ser mais forte que o diabo é ser mestre de si mesmo. Hoje você vai entender como a fé, a clareza e o autodomínio transformam um homem comum no criador do próprio destino. Hill descreve a fé como uma força mental, uma vibração sutil que conecta a mente humana à inteligência infinita. Mas ele alerta: não se trata de uma fé cega, e sim de uma fé racional, construída pelo conhecimento e pela experiência. A fé começa quando o medo termina. A mente que acredita em si mesma cria pontes invisíveis entre o desejo e a realização. Tudo em que você acredita profundamente e sobre o qual age com convicção, inevitavelmente se manifesta. Napoleon Hill ensina que a fé não é um sentimento, é um hábito mental.
E como todo hábito precisa ser alimentado todos os dias, com foco, pensamento positivo e ação disciplinada. Quando você repete pensamentos de confiança, gratidão e vitória, você programa o seu subconsciente para buscar soluções, não desculpas. O diabo revelou a Hill que domina a humanidade através de 6 medos principais: o da pobreza, o da crítica, o da doença, o da perda do amor, o da velhice e o da morte. Esses medos são os verdadeiros carcereiros da alma. Eles impedem o homem de agir, de sonhar, de crescer, mas Hill mostra o caminho da libertação, enfrentando cada um com consciência. O medo da pobreza é vencido pela criação de valor e iniciativa. Quem trabalha por propósito nunca será pobre. O medo da crítica é vencido pela autoconfiança. Quem conhece o próprio valor não precisa da aprovação de ninguém. O medo da doença é vencido pela harmonia mental. A saúde começa nos pensamentos e se espalha pelo corpo. O medo da perda do amor é vencido pela completude interior. Quem se ama verdadeiramente nunca teme perder o que é externo. O medo da velhice é vencido pela sabedoria. Cada ano vivido é uma medalha da experiência. E o medo da morte é vencido pela compreensão espiritual. A vida é eterna, muda apenas de forma. Hill afirma: nenhum desses medos existe fora da mente. Todos nascem do hábito de pensar negativamente. O diabo diz que o ser humano acredita ser livre, mas vive como prisioneiro dos próprios pensamentos. A maioria é controlada por opiniões alheias, notícias, dogmas e tradições. Hill então faz a pergunta que desperta a consciência: você pensa os seus pensamentos ou os pensamentos pensam você? A liberdade começa quando o homem decide pensar por si mesmo. Quando ele questiona, observa e sente o poder de escolher o que entra na sua mente. Essa é a verdadeira revolução. A independência mental. Não se trata de se rebelar contra o mundo, mas de conquistar o domínio interior. O poder de decidir o que sentir, o que crer e o que construir. A mente livre não se deixa abalar pelo medo, porque entende que toda dificuldade é um teste de evolução. Hill revela um dos segredos mais transformadores do livro. Em cada fracasso há a semente de um benefício equivalente. A adversidade não é um castigo. É um convite. O fogo que queima também é o que purifica o ouro. Toda crise vem para destruir o velho e abrir espaço para o novo. Os que prosperam não são os que evitam o sofrimento, mas os que dão um sentido nobre ao sofrimento. Quando você decide aprender com a dor, ela se torna poder. Cada decepção, cada perda, cada queda, se transforma em um degrau para a maturidade espiritual. O diabo teme a pessoa que sofre e agradece, porque essa pessoa transcende a dor e se torna indomável. Ser mais forte que o diabo é reinar sobre si mesmo. É dominar os pensamentos antes que eles te dominem. É observar o medo e dizer: eu te vejo, mas não me rendo. Hill ensina que a mente humana é como um reino interior. Os pensamentos são os súditos, as emoções, os guerreiros, e a vontade é o rei. Quando o rei dorme, o diabo assume o trono, mas quando o rei desperta, nada pode detê-lo. O autodomínio é o estado mais elevado do ser humano. Quem governa a si mesmo não precisa controlar ninguém. Quem controla as emoções, controla o destino. E quem controla o destino é livre. No final do diálogo, o diabo admite sua derrota. Não tem o poder sobre quem conhece a si mesmo, pensa com propósito e age com fé. Esse é o homem invencível. Não porque não tem problemas, mas porque nenhum problema o domina. Ele é disciplinado, otimista, confiante e sereno. Ele entende que tudo na vida está sob leis e que a mente é a ferramenta mais poderosa do universo. Hill conclui que o segredo da prosperidade não é o dinheiro, nem a sorte, é a capacidade de dominar o próprio interior. Então lembre-se, a maior batalha da sua vida não é contra o mundo, é contra as suas limitações mentais. Quando você vence o medo, a dúvida perde a voz. Quando você pratica a fé racional, o impossível se curva. E quando você domina a si mesmo, nem o diabo pode te tocar. A liberdade começa quando o homem conquista a si mesmo. Pense com propósito, haja com fé. E governe o seu próprio reino interior. Se esta mensagem te inspirou, compartilhe este vídeo e siga o canal para mais reflexões como esta. Muito obrigado por assistir.